Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Scratch Club. Hoje um cenário diferente, como a gente vem fazendo nos últimos episódios. Inclusive, essa temporada vem sendo muito boa pra gente. A gente está alcançando uma marca de quase 4 milhões, Amanda. Quase 4 milhões de impactos nesse ano, em pouco mais de 30 episódios. Então a gente agradece muito todo mundo que chegou junto. E vamos ainda maior para a temporada 2026. Todos os patrocinadores também. Vamos seguir junto pro ano que vem, tá? Nessa reta final do ano, inclusive o Scratch Club vai até o mês de novembro, tem um recessozinho, presidente, o pessoal tem que ter o dezembro para descansar. Vai até o mês de novembro, a gente vai fazer alguns episódios externos de fato. E hoje, como vocês estão vendo, a gente está na sala da presidência do Esporte Clube do Recife para conversar com o presidente Yuri Romão. Presidente, obrigado por atender a gente, obrigado por topar esse papo. Você não tem falado muito ultimamente, né, por conta de tudo que vem acontecendo, mas eu te agradeço pelo espaço, acima de tudo. Primeiro, eu que agradeço, né, a disponibilidade de vocês de poder estar aqui hoje na presidência. Hoje é um dia bastante tumultuado no sentido de agenda. Estou aqui com você, terminar, eu já vou para o CT. Hoje tem um embarque da delegação para a viagem. Mas sempre que posso, sempre que tem assunto para a gente falar, eu não me nego a conversar, a dizer a verdade. Uhum. A gente já tem uma relação já de alguns anos, sabe da forma como é que eu me comporto. Você colocou aí que eu não tenho falado pouco. Eu acho que tem momentos que é melhor você ficar calado, né? Uhum. Trabalhar, que é isso que eu e a gestão toda, né? toda a minha equipe tem feito. Né? A gente tem trabalhado nas entregas, né? Trabalhado no que é necessário, trabalhado na reconstrução daquilo que, infelizmente, o ano de 2025 não obtivemos êxito, né? O futebol, de fato, ficou muito aquém daquilo que a gente esperava. Enfim, vamos trabalhar, né? Deixar que quem quer falar, fale, né? No momento certo a gente coloca os pontos, onde é que a gente errou, onde a gente acertou e por aí vai. Presidente, geralmente, você já deixa para alguns assuntos, mas geralmente a gente qualquer conversa perguntando tudo bem, tudo certo. E essas são perguntas que no dia a dia acabam sendo automáticas da nossa parte. Agora eu quero te perguntar de verdade, assim, como é que está Yuri pessoalmente, assim, para além da presidência? Como é que esse momento tem afetado a tua vida? A gente sabe que o dirigente de futebol, seja do Sport, do Náutico, do Santa Cruz, do Internacional, do Grêmio, ele acaba por envolver também muito da vida pessoal no que faz. E como que esse momento tem afetado o teu dia a dia, a relação com família, o Yuri para além do esporte? Assim? É uma excelente pergunta, né? Eu acho que desse tempo aí que eu estou na presidência, é a primeira vez que um jornalista, um apresentador, ele faz esse tipo de pergunta. Até agradeço. E é importante também que o grande público tenha noção, né, do que é ser um dirigente de um clube de futebol, um clube da magnitude do esporte, gigante, uma torcida exigente, uma torcida também grande, né? E isso tem um reflexo gigantesco também na vida pessoal, familiar, né? Principalmente quando você passa por um momento, uma turbulência como nós estamos passando ao longo do ano todo. Isso tem um reflexo direto, né, na família, na sua saúde emocional, enfim. Isso traz um pouco de impacto mesmo. Eu tento, né, tenho me cuidado um pouco mais da saúde. Teve uns momentos no meu check-up já do início do ano, minhas taxas estavam todas alteradas, eu comecei a fazer uma dieta, uma coisa assim, para poder tá bem e enfrentar os desafios, né? Desafio tem todo dia. Até ouvi aí ontem uma conversa informal com um torcedor, com uma pessoa, já foi até inclusive dirigente aqui do clube, e ele disse assim, presidente, o esporte ganhando já é turbulento, imagine nessa fase. E é verdade, é a mais pura verdade. Então isso tem um impacto. Você leva a família ao sofrimento, você leva os amigos, né, a sofrerem também, né, por você, pelos seus entes.
Mas estamos aqui, estamos força, firme, né, com a união do grupo, né, o grupo que está aqui já são 4 anos, né, começou com a presidência de Leonardo Lopes, aí depois ele deu continuidade, mas é o mesmo grupo, e firme e forte para enfrentar mais esse desafio. Presidente, é até uma dúvida, assim, que muitos torcedores eu sinto que eu vejo que ainda tem, sabe? O presidente do clube ele tem que ser presente no clube, óbvio, muito presente. Mas como conciliar as obrigações do presidente e as obrigações pessoais? E até aproveito isso. O que Yuri faz além do esporte? Qual é a profissão de Yuri? Como que Yuri construiu a carreira? Eu coloco isso porque é uma dúvida que muitos têm. Eu vejo até em rede social, o que é que ele faz além do esporte? O que é que ele faz para além do clube? Bom, eu desde 93 eu sou empresário, sou um pequeno empresário, tenho uma atuação sempre no mercado financeiro, né, ao longo da minha trajetória, e tenho alguns investimentos em algumas empresas, né, estacionamento, tenho investimento é uma empresa ainda pré-operacional, não está operacional, mas de um cabo submarino. Isso é a vida profissional. Eu fui executivo, né, de multinacional muito tempo, executivo de banco. Então também tem esse background, né, essa experiência profissional. E hoje 90% do meu tempo eu dedico ao clube. Eu tenho 56 anos, comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos de idade. São 42 anos já de lida, né, no dia a dia. Então é isso. Eu, no final do ano passado, né, quando houve aquele imbróglio com relação à eleição, eu já não queria mais ser candidato, né, em função de que eu queria voltar à minha vida profissional, me dedicar aos meus negócios. Eu tenho inclusive uma aspiração pessoal, né, de voltar a me dedicar ao Instituto Benfinito, né, que é um projeto social que nós temos da minha família, que a gente faz com muito carinho, né, porque é um legado do meu filho. E, enfim, eu tenho esses projetos, né, que eu quero retomar. Né. Quero voltar, sou novo, 56 anos, voltar à minha vida profissional, ao dia a dia dos meus negócios e voltar também a crescer o Benfinito. O Benfinito, para mim, vai ser o carro-chefe da minha vida aí, daqui para frente. Presidente, para a gente contar a história de 2025, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho antes de 2025 para justamente esse momento da eleição que você falou, naquele imbróglio ali. Eu sei que você já falou sobre esse assunto em outros momentos, mas para a gente começar a contar essa história, de fato, pelo primeiro passo, eu acredito, como foi aquele momento? Muitos disseram assim, poxa, Yuri só topou ser candidato de novo porque subiu. Muitos colocaram essa história, mas acabou que você surgiu como candidato de novo, ganhou a eleição como foi esperado e iniciou esse projeto 2025. Como foi aquele momento para decidir se tornar candidato mais uma vez? Para mim foi um momento até de muita surpresa. Né? A gente tinha um candidato, um amigo, né, que a gente fez aqui dentro do clube, mas dentro da conjuntura daquilo que a gente, quando eu digo a gente, não só sou eu, tá certo? Nem só o meu grupo, assim, o entorno, né, da gestão queria um outro nome, não aquele que tenha se colocado à disposição e que eu tinha referendado. Dá para dizer o nome, presidente? Sim, era Zé Roberto. Sim. Zé Roberto Moura. E é meu amigo, né? Assim, tem um carinho enorme por ele, mas o grupo naquele momento não achava que deveria ser outro nome. Sim. Tá certo? Só que o lapso temporal que nós tínhamos para a escolha de um novo nome, de trabalhar, de enfrentar uma candidatura de oposição, talvez fosse muito exíguo, né? Fosse muito curto. E, por final, faltando acho que 2 dias para a inscrição da chapa,
ficou referendado que o nome seria o meu, novamente. Né? Foi um consenso, então, todos? O consenso não foi porque teve uma ruptura, né? Sim. Então não foi consenso. Foi consenso para quem já estava dentro da gestão. Para quem estava fora, algumas pessoas estavam fora, não foi consenso. Esperavam-se outros nomes. Enfim, mas de fato, eu digo isso com todo o peito aberto, sem nenhum problema. Assim, eu não queria ser o candidato. Eu queria fazer minha transição. Eu sempre tive muita disposição do esporte, desde o presidente Silvio Guimarães, em 2009. Sempre tive à disposição. Tá? Ajudei o presidente Silvio Guimarães. Fui convidado por Gustavo para ser vice-presidente de esportes amadores. Fiquei como vice-presidente de esportes amadores, depois virou esportes olímpicos. Durante 5 anos. Nesse interim, com o presidente Luciano, o presidente Martorelli. Tive 3 ou 4 meses com o presidente Arnaldo, mas saí. E com o presidente Milton, porque a gente eu não o conhecia. E vou dizer assim, até nem o conheço ainda, só o cumprimentei 1 ou 2 vezes aqui dentro do clube, mas tenho um respeito muito grande pelo presidente Milton. Por não conhecer, não participei de nada, né? E nem ajudei. Ajudei continuando sócio, pagando minhas cadeiras em dia, enfim, ajudando o clube dessa forma, né? Como um torcedor comum. E foi quando fui convidado para participar da chapa com o Nelo e depois com o Leonardo Lopes. Sim. Naquele período, presidente, houve uma rusga, talvez, eu estou colocando dessa maneira, mas talvez não seja nem a palavra, que se tornou pública com um nome que a gente sabe que é muito importante do grupo, que é o Gustavo Dubê, ex-presidente do esporte. Hoje a gente sabe que, aparentemente, está tudo bem entre vocês, inclusive vocês se reuniram recentemente e em outras oportunidades também, mas aquele momento acabou pegando o torcedor que é mais próximo da política do clube de surpresa. O que foi que aconteceu e como é que foi essa reconciliação? Eu falo do Gustavo porque a gente sabe que é uma figura importante assim de dentro do clube, de toda a história do esporte recente. Falar do Gustavo é fácil. Né? Gustavo é uma pessoa extremamente presente na vida do esporte. Extremamente presente. Então, assim, nem a torcida, nem a direção, nem a imprensa, nem os influencers, ninguém pode falar mal de Gustavo, porque ele é uma pessoa sempre presente na vida do esporte. Sim. Houve sim, né, isso ficou claro, né, houve, e foi esse o embate que houve de questão do lançamento de um nome para ser presidência. Sim. Naquele momento. E no afã de se colocar, né, um nome, cada um querendo botar o seu nome, enfim, aquela confusão. E houve, de fato, um afastamento momentâneo, que depois a gente sentou, conversou, inclusive na cadeira que você está e eu aqui nessa cadeira, a gente fez uma conversa, né, e colocamos, né, tudo em pratos limpos, né, onde cada um tinha errado, onde cada um... Porque a gente precisa também enxergar, e eu digo isso de forma natural e humilde, assim, eu também me coloquei no lugar dele, tá certo? E nessa conversa ele também se colocou no meu lugar. Eu precisava conduzir aquele processo, certo? Sim. E eu conduzi. Se eu conduzi certo ou errado, enfim, mas a condução ela era minha. Eu era o presidente, era e continuo sendo o presidente, né? A minha sucessão de 2026 para 2027, quem vai conduzir sou eu. Então, logicamente, ouvindo as pessoas, ouvindo quem realmente entende disso aqui, entende do que é o esporte. Isso aqui é muito grande, isso não é para amador, não é para aventureiro, não é para aventureiro, certo? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, esse é o maior zelo, né, que a gente tem que ter numa condução de uma eleição. Presidente, qual era a ideia inicial para o esporte em 2025? E aí, é lógico que o esporte, por ser um clube de futebol, eu me apego mais ao futebol. Qual era a ideia inicial de vocês quando virou a temporada? Claro, em meio a toda aquela euforia do acesso, a permanência do Pepa, os planos,
a venda do Pedro Lima, a questão do dinheiro da Liga. Qual era a ideia inicial para o esporte em 2025, presidente? Antônio, sendo bastante objetivo, a nossa ideia naquele momento, quando eu digo momento assim, foi entre o acesso e a eleição, e o pós-eleição, dezembro. Isso, tá isso. Certo? Uhum. Era de montar um elenco competitivo que se mantivesse na Série A. Uhum. Esse era o primeiro momento. Quando fomos a mercado, e aí quando fomos, se montou logo em seguida ao acesso, iniciou-se as conversas em relação à permanência do professor Pepa em sua comissão. E por uma coincidência, foi coincidência mesmo, não foi nada. No dia da eleição, a gente conseguiu assinar o contrato com o Pepa. Sim. Mas durou um prazo véspera do meu aniversário. Depois de assinado o contrato, iniciou-se de fato a procura por atletas, enfim, o mercado. Né? Sim. E nós tomamos um susto. Eu acho que não só foi o Sport que tomou um susto, não. Todas as equipes que tinham ascendido à Série A naquele momento, elas se assustaram com o que viram no mercado. O mercado extremamente inflacionado. Extremamente inflacionado. E como havia muita demanda dos clubes brasileiros, né, também não é só o Sport, todos os clubes estavam atrás de jogadores, por conta dos valores. Os clubes, até os clubes, eu diria assim, da primeira prateleira lá, já começaram a ir atrás de atletas que seriam, né, para os clubes de segunda e terceira prateleira. E isso causou um certo alvoroço aí para a gente. E nesse interim, a gente, aí acho que onde está o primeiro erro da gente. A gente traçou um perfil de atleta, eu estou dizendo, foi uma autoanálise, né, uma autocrítica que eu faço. Tá? Assim, e eu não estou apontando o dedo para ninguém, essa autocrítica é minha. Certo. Eu acho que traçou-se um perfil de atleta, características de atletas, e mais do que isso, qual seria a estratégia de negociação? Empréstimo oneroso ou compra? Aí é o primeiro erro. Você acha que foi um passo maior que a perna, talvez? Não diria que um passo maior do que a perna. Eu diria que para fazer um investimento, de compra de direitos econômicos de um atleta, sim, você precisa ter muito mais análise para não incorrer nos erros que nós cometemos. Sim. Tá? Uma decisão assodada. Uma coisa é você contratar um atleta por empréstimo, perfeito, seja oneroso ou não, tá certo? O custo é pequeno, tá certo? Se não der certo, não tem impacto no geral. Tá? Sim. Então a gente traçou um perfil jovem, alto, que corre, né, que tem velocidade, que faça determinados tipos de posicionamento dentro de campo. Esse foi o perfil. Agora vamos com o segundo critério. Vamos comprar ou vamos pegar emprestado, com empréstimo oneroso? Optou-se por, em alguns casos, né, não foram todos, em alguns casos a gente optou por, viu potencial de retorno. Sim. O que a gente estava vendo, né, por que tomou essa decisão? Porque a gente viu ao longo de 24, principalmente, 23 e 24, muitos atletas, principalmente que saíram daqui e iam para o exterior, atleta que você adquiria por, vamos dizer aqui um valor hipotético, tá certo? $1 milhão. Porque tudo é dólar ou euro, né? Sim, sim. Dólar ou euro. Passaria um ano aqui no clube, o clube na Série A, uma baita de uma vitrine, vai para a Europa custando 3, 4 milhões, 5 milhões de dólares ou euros. Né? O foco
o foco, não é nem o foco, a vontade naquele momento era assim, poxa, a gente vai chegar no final de 26 com um baita ativo, né, que pode melhorar e muito o caixa do clube. Para aí sim, aí você faz uma nova reinvestida. Né? Aí, enfim, e vira uma bola de neve boa, né? Sim, não é uma bola de neve negativa, uma bola de neve boa. Essa foi a estratégia. Eu acho que isso aí foi o nosso equívoco. Mais uma vez, o erro disso tudo. A estratégia ela estava errada? Não. O que foi errado foi a forma. Como? A gente não analisou os atletas de forma como deveríamos fazer. Mas, presidente, você falou aí da tomada de decisão. Lógico, você é o presidente do clube, você assina. Mas como se deu o processo de tomada de decisão? Quem foram as pessoas que realmente sentaram para analisar os atletas? E aqui, assim, a intenção não é dar nome aos bois, não é... É entender de fato, assim, como foi esse processo. Na época o Pepa era o treinador, eu imagino que ele teve uma influência, junto com a então diretoria de futebol, que era o André, o Guilherme Falcão, o André Figueiredo, executivo de futebol. Como que chegava para você a decisão que era tomada ali no departamento? Olha, presidente, esse aqui é o jogador que a gente está pensando em investir e tal. Quem fazia parte disso? Bom, sem querer apontar dedo, porque é da minha natureza, tá certo? Eu não... o regime é presidencialista, então a decisão, a responsabilidade era 100% minha. Sim. Tá certo? Então aqui eu não estou apontando dedo para ninguém. A análise técnica, né, do atleta, né, das posições, enfim, da característica, tudo isso era feito por um departamento de mercado, né? Sim. E eram 3 pessoas, o vice-presidência de futebol, diretoria executiva, o técnico e o seu assistente, assistente, né, fazia a análise de vídeo dele lá. Esse pessoal se reunia, né, o técnico e o assistente, né, que moravam em Portugal, participavam por vídeo, né, de uma reunião, às vezes 2 reuniões diárias, fora os calls, né, telefone. Eu participei de alguns, não todos, né, até porque quando a análise era muito de técnica, de prospecção, de coisa, não cabia a mim, né, participar. A minha era mais quando eu iniciava as negociações, né, ou seja, financeiras, aí eu participava mais. Então, o processo, eu diria que o processo ele que foi feito de forma correta. Assim, os analistas do mercado, aliás, o técnico dizer eu quero um jogador com essas características, né, com esse perfil, a análise de mercado e a mercado diz assim, ó, nós temos esses 5. Sim. É isso, dessa forma que era feito. Desses 5 aí começava a ver vídeos, interagir com os agentes desses atletas, saber se queria vir, se não queria vir, quanto recebia. Aí começa todo um processo. Uma negociação de um atleta, ela dura um mês. Um técnico, para mim, a de técnico é pior do que a de atleta, eu acho. Que é uma ciência para contratar um técnico. E isso foi feito e continua sendo feito, tá? Mais uma vez, eu acho que nós nos equivocamos na análise. Sim. Na análise, né, do que é que a gente queria, né, do que é que a gente... acho que faltou um pouco aí de a gente conversar um pouco mais internamente, até com outros dirigentes. Quando eu digo conversar com outros dirigentes, pode ser daqui, mas também pode ser de fora mesmo. Assim, a relação, né? Graças a Deus, aí,
eu tenho uma boa relação com todos os presidentes, né? Então era fácil de obter mais informações, seja com o dirigente maior ou até mesmo com os staffs desses clubes. Sim. Eu acho que faltou essa maior interação, se não minha, mas também de quem compunha esse colegiado aí para contratação de atletas. Presidente, o teto sempre foi esse. O número que se fala para arredondar os investimentos aí é de cerca de 60 milhões de reais. 57, 58, 60 milhões de reais. O número sempre foi esse? Esse era o valor que vocês estimavam? Não. O valor estimado, ele iniciou-se com 15. Quando a gente viu que com 15 não se faria nada, ele foi para 20, 25, e aí foi quando a gente fez uma operação maior, e aí esse número ele subiu mais. Sim. Naquela época, eu lembro que chegou a se falar que não, esses valores estão vindo não só do clube, mas também de parceiros financeiros do clube. Foi 100% clube. Tem uma operação, uma só, em que os proprietários de um atleta, me permita não citar aqui, que queria disponibilizar queria um clube para colocar ele para jogar e colocou aqui. A gente fica com o salário e o passe é desse parceiro. Entendi. Não, certo. Uma coisa que a torcida coloca, e a gente debate muito como imprensa, é que a gente tem visto na Série A outros clubes com investimento menor, que adotaram estratégias diferentes, tendo resultados melhores. É lógico que falar sobre isso pode soar como engenharia de obra pronta, mas partindo do termo que você utilizou, da autoanálise, você vê esses outros clubes, cito o Mirassol, cito o Ceará, que também subiram para o Sport, entende talvez que essa estratégia reforça ainda mais essa ideia que você teve de que a estratégia adotada não foi a melhor? Sim. Eu acho que eles, não vou dizer que eles, para mim, são um exemplo, tá? Não é isso. Mas se você for fazer uma análise pura e simples do que foi feito, principalmente pelo Mirassol, sim, tá? E comparado conosco, eles acertaram em quase tudo. Sim. Né? Eles foram para uma estratégia exatamente contrária à que nós fizemos. Isso. A gente foi para atletas mais jovens que tinham potencial de revenda. Isso. Né? E não sem aquisição. Nós fizemos exatamente o contrário. Né? A gente foi para aquisição, atletas jovens e tal. O lateral esquerdo já foi nosso atleta, lá do Mirassol, né? Se eu chegasse aqui com ele aqui, eu tenho certeza que você, a imprensa, os influencers, enfim, todo mundo ia dizer. Sim. Né? Então, mas eles fizeram e se mostrou que fizeram acertado. Sim. Né? Pegando um termo que você usou, tá? Engenheiro de obra pronta. Isso. Então, assim, já pensou se eu trago o Neto? Ora. Titular, jogando pra cacete lá no... Eu ia apanhar aqui na frente da ilha. Então, assim, tem algumas coisas que a nossa torcida ela não aceita, tá certo? E eu não vou questionar isso, né? E até abro um parênteses para dizer que o nosso torcedor ele nos cobra, mas também ele é muito presente. Né? Por exemplo do jogo aí do Ceará, quase 15 mil pessoas, né? Numa noite, né? Quarta-feira, a gente lá na rabeira da tabela. Então, assim, a gente tem que exaltar esse nosso torcedor e eu reconheço isso de forma muito veemente. Mas também ele é muito exigente. Extremamente exigente. Tá? Então, a decisão, essa cadeira, né, a caneta, na hora de dizer, ela é muito difícil de ser tomada. Mais uma vez,
A estratégia que foi tomada, foi traçada diante da nossa conjuntura, né? Do que nós temos hoje, da cobrança externa, que era um time novo, veloz, não sei o que, a gente quer crescer, a gente quer... Enfim, diferente de eu estou comparando com o Mirassol, eu tenho um apreço muito grande aí pelo presidente Juninho, né? A gente se dá muito bem, se fala constantemente. Mas ele não tem pressão. Sim. Mas também não ter o mérito dele, claro, deles, claro. Né? Dele e claro. de Paulinho. Tive a oportunidade de conversar com ele, com o Paulinho, o próprio técnico Rafael Guanais, que eu admiro. Enfim, é isso. Se tivesse que fazer novamente, eu faria tudo diferente. Como a gente fez na segunda janela. A segunda janela, se você for olhar direitinho, a gente fez tudo ao contrário. A gente voltou, botou o carro, né, o trem no trilho. Mais alinhado com o que Ceará... Com a realidade. Com a realidade. A gente fez isso. Tá certo? E esse é o papel do dirigente. Esse é o papel do presidente. Né? O presidente tem que apontar qual é o caminho. Óbvio, conversar com todo mundo, conversar com os dirigentes internos, com ex-dirigentes, com dirigentes de outros clubes, né? Conversar com as comissões técnicas, tá? e tomar a decisão, mas sempre apontando qual é o melhor caminho. E esse é o papel que a gente fez. Comparar o que está sendo feito no segundo semestre com o que foi feito no primeiro semestre, tem uma diferença... Não digo que é 180, mas a uns 150 graus, fácil. Tá certo? A reformulação que está sendo feita dentro do departamento de futebol, a profissionalização, porque é muito fácil dizer, vamos profissionalizar. Profissionalizar não é entregar a carteira azulzinha, não. Profissionalizar é você ter os processos internos, né? As metodologias, desde o sub-13 até chegar o goleiro do sub-13 está treinando da mesma forma que o goleiro que Gabriel, Kaique, por aí vai, tá certo? Ou seja, padronizar as metodologias, né? As áreas, a fisioterapia, né? Ter os protocolos de fisioterapia que converse com o protocolo de médico, que não era assim, que não conversava com a área de preparação física, e por aí vai. Essa integração, né? É uma integração que está ocorrendo. A gente está mudando. Ou seja, era uma cultura, né, que se tinha do passado, que não estou falando do esporte, não, estou falando de outros clubes também. Só que outros clubes hoje maiores que eu digo no sentido que estão mais à frente da gente, já estavam fazendo e a gente não estava se preocupando com isso. Tá? A consultoria veio. A gente já sabia. Quando a gente contratou a consultoria, não foi porque a gente queria alguém externo que nos auxiliasse a mudar internamente o departamento de futebol para tornar o departamento de futebol, né, vencedor. Vencedor. E não uma repartição pública. Ganhou, perdeu. Não pode ser assim. Né? A gente gera inúmeros dados. Temos sistema desse, sistema daquele, sistema daquele. E a integração desses dados? Perfeito. Então a gente hoje já começa-se a utilizar, ver a questão física. Né? Semana a semana se faz uma avaliação. Tudo isso foram protocolos instaurados agora, tá certo? Faz-se uma avaliação de qual foi a carga que foi dada de preparação física, se está abaixo, se está acima. Quando é abaixo, é impressionante. O jogo, as métricas do jogo refletem nas métricas do campo. Então, assim, o uso da tecnologia também em prol do clube, em prol da nossa equipe. Você pode ver que a gente tem tido umas melhores condições de jogos. A gente termina os jogos inteiros. Né? Um jogo ou outro, um campo mais pesado, aí você pode até diminuir mais. A primeira coisa que se olha quando termina o jogo
qual foi o desempenho dentro de campo no quesito de intensidade. Primeira coisa Sim. se faz. Então, tudo isso, toda essa mudança, ela se faz necessária. E você fazer a mudança, aí anda em meio a essa temporada, essa turbulência, né? Essa tempestade, né? que está o ano de 2025. Mais uma vez, assim, nem nos meus piores pesadelos eu imaginava que a gente ia passar por isso. Não, acho que nenhum rubro-negro, né? Nenhum rubro-negro de sã consciência pensaria nisso. Então, é isso. A gente está fazendo, mais uma vez, cabe a mim, enquanto dirigente maior do clube, apontar, né, os caminhos que precisam ser tomados para que a gente saia dessa fase extremamente negativa que nós estamos. O sentimento que eu fico assim, você até usou um termo assim, mais próximo à realidade. É como se nessa mudança dessa segunda janela, de tudo que aconteceu, o termo que vem à cabeça é como se o Sport tivesse colocado o pé no chão. Então, Pode ser. Dá para inferir que ali naquele começo de temporada, no início do planejamento, houve uma certa empolgação? Sim, eu acho que houve sim uma empolgação. Sim. De nossa parte, né? Porque o clube vem de uma transformação. Vamos falar do clube. Perfeito. Não vou falar só do departamento de futebol. O clube vem de uma transformação econômica, né? uma patrimonial, administrativa, financeira. Nós construímos uma base. Então dá pra gente... Vamos pensar em construir algo maior? Né? Então houve essa empolgação mesmo. Isso aí eu não nego. E acho que por isso mesmo, né, pegando aí um gancho do que você colocou assim, quando a gente chega no meio do ano, diz, peraí. Um termo mais baixo, tá, gente? Desculpa aí. Deu merda. Sim. Vamos consertar. Bora consertar. Então, mais uma vez, reunir o grupo, ajusta, né? E vamos trilhar. Presidente, entrando no assunto finanças, que é um ponto muito importante também, quando a gente, lá no começo do ano, viu o Sport fazendo esses investimentos, contratando jogadores, pagando por direitos econômicos, eu acho que ninguém pensava também que a esse ponto a gente imaginaria o clube tendo esses problemas de fluxo de caixa, usando os termos que vocês estão utilizando. O que aconteceu? Porque eu também acredito que vocês não imaginavam se esse teto de gasto cresceu de 15 para 20, para 25, vocês não imaginavam que iam ter esse problema. O que aconteceu para que hoje o Sport, que no começo da temporada investiu tanto em contratação, como nunca investiu na sua história, hoje tem esse problema de fluxo de caixa? Bom, vou tentar ser didático, tá certo? Claro, sim. Para a sua audiência aí possa entender. O termo fluxo de caixa porque é fluxo de caixa mesmo. Sim, tá certo? Sim. Diferentemente dos anos anteriores, até o ano passado, da Série A, até o ano passado você tinha uma Rede Globo, que era a única detentora dos direitos de transmissão. Então ela começava a pagar a partir de, eu não lembro agora se era maio ou era abril, tá? Mas acho que era maio. A partir de 5 de maio e até dezembro, todos os meses aquelas parcelas certinhas, enfim. Quem tinha um mínimo de organização dentro do seu caixa, a gente optou por ir para a Liga Forte União, né? Que ao invés de vender os direitos de transmissão para uma única emissora, fechou com 5 emissoras. Pulverizou. Né? Pulverizou, tá? Nos contratos que a Liga tem com as emissoras, a gente tem receita em janeiro, fevereiro, tem uma receita em junho, tem uma receita em junho e uma receita no final de dezembro. Certo. Tá certo? 40, 30, 30. Certo. Ok? Nós sabíamos que entre o recebimento de junho e julho
até dezembro nós teríamos dificuldades, ok? Certo. Mas isso... Segundo semestre, né? Segundo semestre, mas isso era medido, isso sabia esse tempo. Com a campanha muito ruim, nós tivemos problemas de receita extra, fora a transmissão. Certo. Ok? Que é o que dá suporte, que é a diferença do esporte para outros clubes, porque a gente tem outras receitas. Nós temos receita de bilheteria, nós temos receita de sócio, né? Nós temos receita forte de patrocínio. Sim. Licenciamento, né? Licenciamento. Então, tudo isso foi afetado. E afetado drasticamente. Para a gente ter 15 mil pessoas aqui na Ilha do Retiro, no jogo do Ceará, a gente praticamente... o ingresso foi muito barato. Para um jogo de Série A, sim, tá certo? Os meninos até às vezes me traziam um comparativo. Não agora, 15 meses atrás, assim, o ingresso da gente era mais barato do que o que do jogo do Santa da Série D. Tá certo? Então, logicamente o Santa numa fase boa, enfim. Sim, claro. O ingresso também tende a aumentar um pouco, até porque tem premiação. Tá? Enfim, a gente teve uma supressão muito grande mesmo, de receita. Da ordem de quanto, presidente? Dá para especificar assim, só para a gente ter uma noção? Eu começo com algo em torno de 20 milhões. Sim. Já começo com esses 20, que é de ingresso, sim, sócio, ingresso, sócio e patrocínio. Uma parcela, bem dizer, da Liga Forte, né? Não é 40, 30, 30? Não, 40 é os percentuais. Ah, tá. Sim, entendi. Mas Sim. Então, isso tem um impacto, né? E afora que, no meio do ano, por conta dos nossos erros, dos nossos equívocos, nós precisamos demitir muita gente. Isso tem custo. Sim. Então, isso também tem impacto. Então, por isso que a gente tem hoje uma dificuldade de fluxo de caixa. Frustração de receitas também em competições, eu imagino, né? Sim, frustração. Eita, tá aí, esqueci de dizer. Saída precoce da Copa do Brasil. Copa do Brasil. 6 milhões e meio de prejuízo. Sim. Saída precoce da Copa do Nordeste. 3,5. Só aí são 10. Sim. Tá? Quanto é que custa o esporte por mês hoje, presidente? No geral, assim. Futebol? Podemos separar. Futebol administrativo. Futebol 6,5. Administrativo, mas... Quando eu digo administrativo, tem muita coisa envolvida também. Mais 1,5 milhão. 8 milhões. 8 milhões por mês o esporte. Desses investimentos que o clube fez, é lógico que cada negociação tem a sua parcela, tem o seu valor, vai pagar quando. Fulano de tal pode ser pago, são 3 parcelas esse ano, 2 esse ano que vem, mas de uma forma geral, assim, o esporte termina de pagar esses investimentos mais ou menos quando? No ano que vem, tudo. Todos os atletas contratados. Se Deus quiser. Então não foi feito nenhuma parcela, nada, nenhuma promessa de pagamento desse valor desses atletas para além da tua gestão. Não. Eu nunca faço isso. Certo. Nunca faço isso. É uma coisa que eu me policio, tá certo? E oriento a gestão de nenhum contrato, a não ser de receita. Sim. Receita pode ser, não tem problema nenhum. Sim. Mas nenhum contrato seja além da gestão. Tá. Numa última coletiva, presidente, você usou um termo que muito repercutiu, que foi o termo mar de rosas. Acho que você lembra disso. Comparado ao que eu peguei, o esporte, hoje está um mar de rosas o clube. Repercutiu bastante, muita gente falou sobre isso. E eu queria colocar esse momento aqui para tentar te dar a oportunidade, talvez, de explicar um pouco mais como assim esse mar de rosas, porque o torcedor pode olhar e fazer, caramba, a gente está ali nessa situação. Ali é um sentido figurado. Sim, né? claro. Assim, houve de forma talvez até enfim, maldosa, vamos usar outro termo, um recorte
né, da fala, e dizem, totalmente fora de contexto. Totalmente fora de contexto. O que eu quis dizer ali é, a gente tinha, mais uma vez sendo didático, a gente tinha em 21, quando o presidente Leonardo Lopes assumiu, eu era seu vice, a gente tinha uma crise institucional, financeira, administrativa e política. Perfeito. Tá certo? Credibilidade, zero. Não estou mentindo, não estou aumentando. A credibilidade era zero no mercado. Zero. Quando naquele momento foi me perguntado sobre a questão, eu não lembro nem qual foi a pergunta, para ser sincero. Eu estava na coletiva, eu me lembro só dessa coisa do Mar de Rosa. Quando foi me perguntado isso, obviamente eu estava mostrando o seguinte: ora, se naquele momento, em 21, que o presidente Leonardo assumiu, né, comigo à frente do financeiro, a gente conseguiu sair, comparado com hoje, que a gente hoje temos credibilidade, tá certo? Protagonismo, apesar da tabela, nós temos protagonismo, né? Nós temos patrimônio, lembrando que os atletas, eles são nossos, tá certo? A gente está falando aqui que errou, tal, mas os atletas, né, tem valorização. Recriamos a base, que a base não existia, recriamos a base hoje, ela tem um valor imensurável, imensurável. Nós temos tudo isso. Quando eu falei do Mar de Rosa, foi nesse sentido, ou seja, no sentido de comparar o que era ali em 21 com o que é hoje. Eu não disse que nós estávamos no Mar de Rosa. Sim. Não disse que nós estávamos no Mar de Rosa. Até porque nós não estamos no Mar de Rosa. Né? Pelo contrário. Sim. Se você for olhar todas as minhas entrevistas, desde o início do ano, eu sempre digo, nós somos a pior receita da Série A, mas nós vamos fazer assim, nós vamos fazer assado, vamos conduzir dessa forma. Como é que eu estava dizendo que era a terceira pior coisa? Eu estou no Mar de Rosa. Claro. Então, assim, a frase ela foi tirada de contexto. Né? Eu não sei se de forma maldosa ou inequivocamente falando, botou para fazer, ir atrás de like. Quando a gente teve acesso, o Sport publicou o último balanço, se percebeu a questão do aumento naquele número ali de dívidas. Só que a gente sabe que existe a RJ ainda para ser homologada. Que deve ser agora. Inclusive, tinha uma reunião ontem e eu tive que desmarcar. Era isso que eu ia perguntar, assim. Quando que deve ser essa homologação da RJ para que... Eu não vou te dizer de forma precisa, Sim, até passando claro. a informação para o nosso torcedor, de forma precisa, porque de fato, ontem, eu tive diversas reuniões e uma delas eu tive que, aliás, duas delas eu tive que cortar da agenda. E uma delas era com o advogado, que eu queria entender quando é que seria, até para a gente começar a se preparar para pagar. Da ordem de impacto, assim, num número geral de dívidas, é de quanto, assim, por exemplo, a partir do momento que a RJ for homologada? 109, 110 milhões. Sim. E vocês já estão começando, né? 2/3 a menos do que era. Vocês já estão começando a pagar, né? Já tem alguns acordos, né? Não, tem acordo já que a gente vem pagando há algum tempo. Sim. Presidente, um ponto que eu acho muito importante, que a gente abordou rapidamente, mas eu queria tocar nesse assunto, que é a questão da torcida. Eu acho que numa das coletivas que você deu esse ano, até fui eu que fiz essa pergunta para você, e você deu uma resposta muito interessante àquela altura, sobre a relação do esporte com o torcedor. Se a gente analisa, principalmente a tua gestão, é natural que o torcedor, na boa fase, está mais próximo, na fase ruim, se afaste um pouco mais. Sim. Mas essa relação, talvez, até parte de uma perspectiva pessoal, não sei se você concorda, ela nunca foi exatamente assim, tão próxima, sabe? Esses altos e baixos sempre foram muito próximo ou muito distante, assim. Nunca houve assim um meio termo. Como é que tu avalia assim a relação com a torcida do esporte e da tua gestão de maneira geral, assim, presidente? Se eu for analisar de maneira geral, sim, eu diria que até esse início de 25, vou precisar aqui mês, mas
25, ela de nossa parte, não foi boa. Sim. A gente até buscou sempre tentar melhorar a experiência do torcedor aqui dentro da ilha. Mas assim, acho que do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista do marketing mesmo, ela nunca foi das melhores. Sim. Meados do primeiro semestre de 25 para cá, eu vejo que ela tem melhorado muito a relação. Sim. A gente fazendo mais ações com o torcedor, com o sócio, e a comunicação ela está muito mais efetiva, precisa melhorar? Sempre. Sim, né? Isso é um fato. Disso eu não abro mão, e a gente conversa, eu cobro muito isso, né? Sou muito enfático, duro inclusive, minha tropa, nessa coisa de melhorar o torcedor. Como eu vou pegar um gancho do que eu disse anteriormente. Você ter uma Ilha do Retiro, né, numa quarta-feira à noite, com 15 mil pessoas, você tem que exaltar essas pessoas, tá certo? E como é que você aproxima o torcedor? Primeiro ganhando, né? A bola entrando. Essa é a primeira coisa. E isso a gente está fazendo, esse trabalho, para que o nosso elenco, o nosso time volte a vencer. Segundo, fazendo essas ações, né, que são feitas, né, aproximando, interagindo, ouvindo o torcedor. Enfim, eu acho que a nossa relação ela tem melhorado. Não melhorou. Talvez não apareça, não esteja transparecendo para vocês da imprensa ou para a grande maioria da torcida por conta dos resultados dentro de campo. Porque a chateação, a revolta, ela sempre se sobrepõe ao lado positivo. Claro. Isso aí não é do ser humano, né? Então, mas a gente está melhorando muito. Mas melhorando, mas sempre buscando mais. Sim. Quando a gente vê um torcedor do esporte dizendo assim, poxa, talvez eu não identifico mais o meu clube, não tem essa identificação mais tão grande, você acha que é meramente pelo momento esportivo ou de fato por algo que, como você falou, poderia ter sido melhor ao longo desses últimos anos? O que é que você pensa sobre isso? Eu acho que isso é mais amplo. É mais amplo? Eu acho. Né? Pode ser o momento, pode ser esse torcedor que afirma isso não tá em linha com o que está acontecendo no futebol. Sim. Há uma tendência a tendência não, está acontecendo isso. Se transformar o futebol no entretenimento. Tá certo? Ou seja, fazendo um comparativo, eu acho que como é feito na Europa, na MLS, nos Estados Unidos, passa a ser mais espetáculo do que um jogo de futebol como nós, quando eu me incluo. Eu fui da arquibancada, da frontal, né? Fui melhorando de vida, fui para a cadeira depois. Né, de vir suado, solzão na frontal, jogo de tarde, 4 horas da tarde, aquele solzão. Que isso é bom demais. E há uma tendência do futebol brasileiro. E o esporte vai ter que acompanhar essa coisa. O esporte não vai ser diferente de ninguém, tá certo? Não pode ser isso. Ou seja, eu acho que é mais conjuntural essa afirmação do torcedor. Ela é mais conjuntural do que propriamente o fato de a nossa relação não estava tão boa, está melhorando. Não está boa ainda, mas vai melhorar. Sim. A gente contratou, né, novos executivos para cuidar aí do marketing. Isso está acontecendo. A gente fez a viagem para o Ceará, sorteou torcedores, né, sócios, para que fossem no ônibus do profissional, né,
e outras ações que estão sendo feitas. Já vai ser uma constante no próximo ano no Pernambucano, na Copa do Nordeste. Então, tudo isso são coisas, tem várias outras, tá? Mas estou citando essas duas, que irão aproximar mais a gente. Agora, pode ter que entrar. Lógico. Pegando os números aqui, que é bom. A gente teve 17 ataques no jogo de quarta-feira. 7 deles com perigo de gol. Sim. Né? Com chances reais de gol. Sim. Nós fizemos um. É pouco? Muito pouco. Eu tenho os números, tá? Sim. Atlético, Cruzeiro e Fluminense. Os 4 últimos. Sim. Você olha. É hora que... é a fase. Ela vai passar. Ela vai passar. Isso aí eu garanto. Presidente, ainda nesse assunto, no momento bom, o jogador, o dirigente, ele é o melhor, ele é o cara, ele é tudo de bom, ele é tudo. No ruim, ele é muito do que exatamente, é o incompetente, é o arrogante, é tudo. No momento bom, no momento ruim, o que de fato foi bem atribuído desses adjetivos que você acha? Seja na fase boa, como foi no final do ano passado, seja nesse momento ruim que o clube está vivendo. Não sei se entendi bem a pergunta, Antônio. A experiência de ser dirigente de futebol, ela é uma experiência única. Né? Eu acho que é um recado até que eu dou para a grande torcida, assim. Não é todo mundo que aguenta sentar aqui. Eu diria que são pouquíssimas pessoas que aguentam. Porque a pressão ela é muito grande, é gigantesca. Tá? Essa é a primeira... Eu não estou falando do esporte, não. Eu estou falando de todos os clubes. E eu digo isso porque eu converso, como eu já falei aqui, com muitos presidentes. A gente tem um fórum. Semana passada, tivemos reunião com todos os presidentes. E a gente está muito bem. Então a pressão é muito grande, externa, né, lógico. E todo presidente ele é torcedor, ele quer o melhor do seu clube. Né? Agora, são decisões que se tomam, né, como a gente conversou aqui tanto, né? Tomamos decisões equivocadas, claro, e que às vezes não refletem. Mas assim, o que mais me chama a atenção primeiro, essa questão de se ganhar, se subir é o melhor. Né? Logicamente, eu não estou aqui generalizando. Né? Tem um núcleo pequeno de pessoas que começam a lhe xingar, perdem vamos dizer assim, a compostura mesmo, de mandar mensagem para você no seu WhatsApp, pessoas que você não conhece, não tem a menor ideia, né? de lhe xingar, dizer palavrões. Né? Você não sabe nem quem é. Tem aquela do tapinha nas costas. Sim. Né? Isso é comum demais, comum, mas muito comum. E essa mesma pessoa que dá o tapinha nas costas, numa fase ruim dessa, você se passar por você, se souber que você está no mesmo ambiente, lhe evita. Né? Sim. Então, isso traz muito ensinamento, tá certo? O futebol é extremamente passional. Extremamente passional. Não tem como dissociar uma coisa. Então, no bom, né? Enfim, tem uma paixão, né? Tudo que tem paixão envolvida, tudo que tem paixão envolvida leva a isso, né? Esses extremos, né? Vamos lá, a gente tem um projeto social bacana, a gente ajuda crianças e adolescentes com câncer, né? A gente ajuda famílias, né, com distribuição de cestas básicas todos os meses. A gente ajuda o Hospital do Câncer há vários anos, né, o Instituto Bem Infinito. E aí você vê o site, o Instagram ser invadido por pessoas e começar a xingar suas filhas, como foi feito. Né? Isso para mim, ela é
perder a racionalidade das coisas, né? A gente não pode... O dirigente Yuri Romão, ele está aqui, ele sabe dos riscos, ele sabe se defender, ele sabe que na hora ruim vai ser xingado, não tem problema. Minha mãe está lá em cima, coitada. ela, o adjetivo mais simples que ela tem ouvido dela, posso dizer aqui, por causa do horário. Enfim, agora você não pode atacar a sua família, atacar a sua honra. Isso não é bom. Isso não é bom para o futebol. Eu já disse isso diversas vezes e acho que vale a pena dizer de novo. Isso afasta as pessoas boas, as pessoas com boas intenções para o clube ou para os clubes, né? Ninguém está aqui sujeito a sentar na cadeira, tomar decisões, largar suas empresas, largar enfim, se dedicar para estar tendo sua família atacada, né? Você não ser respeitado na rua. Então é algo que o dirigente, ele de fato, ele precisa pensar duas vezes em aceitar ou não esse desafio. Queria abrir agora os assuntos mais factuais. Eu acho que um dos grandes assuntos do momento hoje é a questão do jogo do Flamengo. Certamente é um dos grandes assuntos. Eu queria, para abrir esse assunto, presidente, entender como foi a tomada de decisão para se negociar os lucros desse jogo. Eu posso estar me referindo errado, mas assim, a entrada dessa os empresa. lucros, o lucro. O lucro do jogo, exato. Negociar o lucro do jogo. Como foi o contato dessa empresa? Vocês já haviam recebido outros contatos antes? Como é que tudo aconteceu, presidente? Vamos lá, eu vou falar por mim, certo. Mas também pela gestão, tá claro. certo? De fato, eu não tive contato praticamente nenhum com as pessoas. E, inclusive, a um deles eu até disse, eu vou bloquear você, porque eu já disse a você que eu não quero vender jogo. Porque os primeiros contatos não foram poucos, tá? Não foram poucos. Era de vender pacote. De o Sport vender pacote para jogar fora do Recife. Não vou. E insistia. 4 milhões, é 5, é 6, é 7, é 8 milhões para fazer 3 jogos fora. Né? Isso lá atrás, né? Aí você tinha o Flamengo. Eles sempre, eram três jogos que eles sempre me pediram. Era Flamengo, Vasco e Santos. Sim. Esses 3 jogos. E teve uma outra, inclusive foram 4 jogos que envolvia o Corinthians. E eu, não, quero. E aí foi quando, através da gestão, né, de pessoas nossas, do nosso grupo, que chegou uma proposta, que a gente chegou no linguajar aqui interno, uma proposta firme de, se não me engano, 2 milhões e meio, acho que foi 2 milhões e meio, por um jogo, né, na arena. Sim. E aí foi quando a gente negociou e disse, ó, se eu oferecer 3 milhões livres na arena, eu acho que vale a pena. Porque assim, qual foi a análise? Dos 6 últimos jogos que a gente fez com o Flamengo, né, 4 foram na arena. Sim. E sem receber nada. E sem receber nada. Ora, e aí fazendo na hora que a gente estava tomando a decisão, não tinha tido ainda o jogo do Corinthians. O jogo do Corinthians, na melhor das hipóteses, a gente vendeu 1 milhão e 700. Quando vai tirar os custos do jogo, são altíssimos. Sim. São altíssimos, né? De INSS, de federação, não sei o que. A gente ficou com 1 milhão e 100, 1 milhão e 200. Tá certo? Que é um jogo de mesmo tamanho do Flamengo. Sim. Então, qual a diferença? Eu estou falando do líquido, tá? 1 milhão e 200, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200. Vamos arredondar para 1 milhão e 200? Sim. Para 3 milhões. O Sport não está em condições de abrir mão de 1 milhão e 800. Aí, mais uma vez, aí é a cadeira. Claro. Estou aqui para apontar caminhos e para tomar decisões. Certo? A decisão foi tomada de fazer. Qual foi o erro? A comunicação. Sim. Agora,
Vamos agora ao contexto, que a gente pega só o fato. Né? Não tínhamos data. A gente não sabia de que iria, quando iria ser o jogo. Hoje, nós estamos conversando aqui na sexta-feira. Dia 17. Dia 17. Isso. Esse jogo foi confirmado... Semana passada, bem dizer. Não. Ontem. Confirmado dia ontem, sim. 16. Sim. Ontem. A gente já está nessa polêmica há quase um mês. Ontem que foi confirmado esse jogo. Tá? Então assim, ok, erramos. Erramos. Eu estou dizendo. Sim. Nós erramos. Sim. Mas vamos também ao contexto? Claro. Tá certo? Como é que a gente vai dizer que vendeu um jogo se a gente não sabe se o jogo vai haver? E se tivesse, vamos lá, se a gente tivesse a oportunidade de fazer o jogo lá na arena, sim, eu teria que devolver o dinheiro, tá certo? E qual é o nome que eu ia receber? Incompetente. Incompetente, que não sei o quê, blá. Então assim, são decisões. Tomamos a decisão de fazer, fizemos toda a análise de risco, né, o torcedor gosta? Não. Não. E eu dou razão a eles. Nós temos problema de transporte coletivo para ir para a arena, tá certo? Não é a casa deles. Muito embora as acomodações sejam muito melhores do que a Ilha do Retiro. E em se tratando de Ilha do Retiro, aí é importante, porque é para o futuro também isso aí. Sim. Tá? Eu queria deixar isso bem claro. A Ilha do Retiro não comporta mais jogos do tamanho do Corinthians, do Santos e do Flamengo. Não comporta. Qualquer dirigente que sentar nesta cadeira, que botar o seu CPFzinho, tá certo, poderá, no dia seguinte ao jogo, sair daqui algemado, porque pode haver uma desgraça aqui dentro. Ele é o responsável. Por uma questão estrutural da ilha? Estrutural da ilha. Sim. A ilha tem 88 anos. A gente já não consegue botar a capacidade toda. Isso está claro. A gente teve problema com o Corinthians, né? Quase que tem problema no jogo do Santos. Tem isso também. Tá? Então, e aí eu estou dizendo, inclusive, para vocês da imprensa, vocês têm que defender isso, inclusive. Porque se acontece uma catástrofe aqui, a morte de uma pessoa, ou de mais de uma pessoa, ou mesmo, não precisa ser morte, mas pode ser algo grave, isso não é ruim só para o esporte, não. É péssimo para o esporte. Sim. Mas é ruim para o futebol de Pernambuco. Dessa história, presidente, 2 pontos. Eu vi que um ganhou repercussão e outro me chamou a atenção. O contrato foi vazado pelo jornalista Vene Casagrande, lá no Rio de Janeiro. E nesse contrato havia o acordo selado no dia 30 de julho. Esse é um primeiro ponto, que assim, é uma curiosidade minha. Por que foi feito esse acordo com tanta antecedência, mesmo sem saber a data do jogo? Foi uma questão de oportunidade? Foi uma questão de... Não, oportunidade. Oportunidade mesmo? Sim. Talvez esse assédio, vou chamar de assédio. Sim. Isso começou em abril. Comigo. Aí eu não quero, eu não vou negociar isso. Aí foi quando eu ameacei o cidadão lá e disse, eu vou bloquear você. Sim. Passou-se um tempo. Depois chegou através, eu não me lembro se através de alguém do conselho, através aí já chegou uma proposta firme, mas não foi negociado comigo, certo. Mas eu autorizei. Certo. Então foi mais uma questão de oportunidade mesmo. Sim, né? sim. Certo. Antes mesmo de saber a data. E o outro ponto... Eu acho que até... eu estou fazendo aqui uma analogia. Pode ser até aquele período que a gente estava parado. Na intertemporada. Intertemporada, por isso que acho que a coisa foi evoluindo. Acho que foi isso, tá? Sim. E o outro ponto é que, assim, o torcedor pernambucano, de maneira geral, ele tem muito essa cultura de... Pô, a gente aqui, a gente torce por nossos. A gente não abre para ninguém, a gente tal. O torcedor do esporte é muito assim, do Santa Cruz, do Náutico. E eu vi, assim... É cultural, né? É cultural. Eu vi até torcedores de outros clubes colocando... Pô, o esporte abriu para o Flamengo. Vocês... Nenhum momento a gente conversou com o Flamengo. Nenhum momento. Não teve nada disso. E essa referência foi feita por conta que houve um aumento para o público do Flamengo para 30%. Isso, vamos lá.
Por que teve um aumento de... Eu não sei nem se é 30, tá? Sim, mas houve um aumento. Porque a gente resguardou os direitos dos sócios do check-in. Houve essa matemática. Houve essa matemática. Tem 10 mil ingressos dos 45 disponíveis. 10 mil ingressos são dos sócios. São dos sócios. A média hoje que vem para a Ilha do Retiro de check-ins é muito menor do que 10 mil. Mas mesmo assim a gente resguardou 10 mil. Sim. Então, para o cara também tirar, para os investidores tirarem esse valor líquido que já depositaram na conta do clube, tá certo? Tem que fazer algo, senão a conta não fechava. Claro, sim. É isso. Presidente, outro assunto pontual que acho que voltou a ser debatido agora com a convocação do Zé para o Mundial Sub-17. Nesse período todo, do Zé ganhando visibilidade, a gente às vezes até esquece que é um menino de 17 anos em campo. Chegou algo concreto? Nem que seja uma conversa? Chegou algo firme, usando o termo que você está colocando? Não. Nada? Nada. Nenhum clube, Nada. nem de fora, nada? Nada. A gente conversei com alguns clubes, alguns dirigentes de fora, conversas. Sondagens. Quanto que... A impressão que me dá em relação a Zé... eu estou falando de impressão mesmo, porque eu não tenho nada. Claro. Concreto, eu não tenho nada. Assim, Sim. É impressão. Mas os clubes europeus, principalmente os europeus, né, hoje eles estão esperando talvez aí o desenrolar, né, da carreira de Zé. Sim. Já está no mapa. Vamos ver como é que ele se... Vamos ver os números dele no final do campeonato brasileiro, como é que ele vai ser o desempenho dele na Copa do Mundo. Sim. É uma impressão minha, muito pessoal, muito... Mas depois, a janela só em janeiro. Ele tem 17 anos, então ele não vai poder sair do clube agora. Ou pode até sair, mas não vai ingressar no outro clube. Então a sensação que eu tenho é que o esporte não tem pressa, então, para fazer qualquer negócio. Não. Pelo contrário. Quanto mais tempo ele ficar, é capaz desses valores chegarem naquilo que a gente gostaria que fosse, né? Eu até tenho colocado isso daqui. Quanto é que o esporte acha que vale Zé hoje? Eu não queria adiantar, porque isso daqui a pouco vira preço de tabela. Então, Entendi. Mas isso é muito mercado, tá certo? Esse mercado. O que a gente pode dizer aqui hoje, pode ser que na janela de janeiro ou na janela do meio do ano que vem, o número seja muito maior ou muito menor. Sim. Tá certo? Ou muito menor. Então, assim, cravar valores agora não tem um porquê disso. A gente tem uma ideia. Não vou dizer você que a gente não tem ideia, mas cravar. Sim. Mais algum adendo sobre o jogo do Flamengo, presidente? Tem sim. Eu acho que tem um dado importante que o nosso torcedor, ele precisa saber. Primeiro, o setor norte superior sempre foi reservado à torcida visitante. E o norte inferior, vazio. Por quê? Para não ter problema de se jogar cadeira, enfim, alguma coisa na torcida embaixo. Como foi feito, inclusive, a nossa torcida fez isso no Ceará. Sim. Né? Eu estava nesse jogo. Ou seja, a gente não diminuiu o espaço do esporte. Está sendo permitido até 30%, não é que vai ser 30%, até 30% de torcedores, no espaço que já não seria ocupado por nenhum torcedor do esporte. Sim. Ou seja, a nossa torcida não vai ser menor ou maior do que já poderia ser. Tá certo? Agora, pode ser que haja um pouco mais de torcedores visitantes. Para não tomar mais teu tempo, presidente, essa entrevista já está bastante longa. Está sendo um prazer. Obrigado. A realidade hoje do esporte mais concreta é uma Série B em 2026, pela campanha que o esporte vem fazendo. É lógico que matematicamente ainda existem chances,
mas a situação é muito complicada, é muito delicada, a gente não precisa nem se alongar para falar sobre esse assunto. Mas, considerando um cenário de segunda divisão em 2026, qual é a tua principal preocupação? Pergunto isso porque as receitas diminuem, o contexto é outro, a mentalidade, acredito, tem que ser outra também, até a maneira de jogar do time tem que ser outra. Qual é a tua principal preocupação, concretizado no rebaixamento do Sport, para planejar 2026? Eu não vou dizer que é preocupação, mas eu diria assim, se de fato acontecer, tá certo? A gente precisa tomar as decisões, né, seguir o caminho de montagem de um time, né, com o perfil de Série B. Sim. Quando eu digo perfil de Série B, são características de Série B para voltar em 26. Tá certo? Para voltar à Série A em 26. E para isso, né, a gente... Falei ao longo das mudanças internas do nosso departamento de futebol. Isso vai ajudar muito, tá certo? Nós estamos assim, mais preparados para o cenário de A ou de B, a gente, se for de A, melhorar. Se for de B, fazer com que seja um time extremamente competitivo para disputar uma Série B. Essa é a grande realidade. E eu imagino que seja um desafio também cortar custos, né? Sim. Naturalmente. Não tem outra. Vários dos contratos que nós temos, ele prevê isso. Sim. Presidente, para a gente encerrar, quando o Yuri deixar a presidência do Sport, qual vai ser a relação de Yuri com o Sport? De muito amor. Né? Longe de qualquer possibilidade de assumir um cargo aqui. Longe. Eu diria que impossível quase. Tá? Eu não tenho, acho que o que eu já poderia doar de meu tempo, né, de minhas energias, do meu relacionamento pessoal, eu já fiz. Estou fazendo, então assim, eu quero cumprir uma agenda até final de 26, né, porque eu me comprometi com o nosso sócio, né, a gente teve aí, acho que 83, não me lembro agora, 84% dos votos, então é uma obrigação minha e da nossa equipe de chegar ao final de 26 cumprindo com aquilo que a gente prometeu, tá? E depois disso virar um torcedor, logicamente um torcedor com mais conhecimento da causa, diferente do passado, do torcedor do passado, e contribuir longe da presidência, contribuir, né, um telefonema, é uma porta que a gente ajuda a abrir para os novos dirigentes, independentemente se é oposição a mim ou se é a situação. Eu não olho... Eu olho o esporte pelo esporte, não de quem está à frente. Obviamente. Se quem tiver aqui não quiser me ajuda, paciência. Né? Não vou ajudar. Mas ajudei tantos presidentes, né? Não tem, né? Por que eu vou me negar a ajudar outros à frente? Mas eu quero cumprir até 26 e depois está na hora do gordinho. Presidente, obrigado, tá? Obrigado pelo tempo, obrigado pela disponibilidade. Acho que a gente passou por todos os assuntos que permeiam esse ano de 2025. De verdade mesmo, eu agradeço, tá? Tá. Obrigado a vocês. Pessoal, até semana que vem a gente se encontra em mais um episódio do Scratch Club. Abraço.